A maioria das rotinas parece segura porque nada acontece. Mesmo caminho, mesmo horário, mesmo parque, mesma corrida. Para Karina Vetrano, sua rotina diária de corrida era algo que ela geralmente compartilhava com seu pai. Mas no dia 2 de agosto de 2016, Karina foi sozinha. Ela avisou a família que voltaria em breve, mas as horas passaram e seu telefone seguia chamando. Por volta das 23h, o pai entrou no parque procurando a filha e a encontrou sem vida, perto da trilha. O ocorrido com Karina parecia aleatório. Porém, quando a polícia investigou, percebeu que o homem procurado talvez não fosse um desconhecido afinal. Ele pode ter sido um aviso que ninguém levou a sério. Era 2 de agosto de 2016 e Karina queria fazer uma corrida depois do trabalho no Spring Creek Park. Isso era comum para ela. O lugar não era estranho para ela nem para o pai. Karina e seu pai, Phil, costumavam correr juntos quase diariamente. Karina era ativa e correu praticamente a vida toda, mas nesse dia, Karina não estava acompanhada do pai. Veja, Phil estava sofrendo com uma dor nas costas muito forte e queria pegar leve naquele dia, então Karina decidiu sair para correr sozinha. Phil não gostou de deixá-la ir sozinha, mas ela ignorou as preocupações e avisou a família que voltaria logo. Ela vestiu sua roupa de corrida e saiu. A corrida dela foi razoável e não muito longa. Algum tempo depois, os pais dela ficaram preocupados porque horas tinham se passado e Karina ainda não voltara. Isso não era nada do feitio dela. Pelo que os pais dela se lembravam, Karina não mencionou ter nenhum plano depois daquela corrida. Então, onde ela estava? Bem, Phil e Kathy tentaram ligar para ela, e então a preocupação foi crescendo em seus corações. Karina não atendia o telefone. Ela sempre levava o celular nas corridas diárias, mas agora não atendia e já fazia tempo demais. Tempo demais para o gosto de Phil e Kathy. Então, eles decidiram procurar o vizinho, que por acaso era chefe de polícia do Departamento de Polícia de Nova York. Foi então iniciada uma busca terrestre. Agora, isso pode parecer uma escalada um pouco repentina. Quero dizer, ela só estava desaparecida há algumas horas. Entrar direto em um caso de desaparecimento tão rapidamente parece um pouco exagerado. Mas a questão é que Karina simplesmente não era o tipo de pessoa que faria esse tipo de coisa. Ela cresceu em uma família muito unida no Queens, em que todos eram muito presentes na vida uns dos outros. O pai dela, Felipe, ou Phil, como a maioria das pessoas o conhecia, era um bombeiro aposentado da cidade de Nova York, que também trabalhou nas Torres Gêmeas durante os ataques de 11 de setembro. A mãe dela, Kathy, ajudou a criá-la junto com seus irmãos, e segundo todos, os Vetrano eram uma família pequena, mas incrivelmente unida. Karina em si tinha pouco menos de 1,5 metro de altura, mas era ousada, energética e impossível de não notar, sendo o tipo de pessoa que normalmente marcava as pessoas. Duas grandes paixões dela eram trabalhar com crianças e correr. Ela estudou fonoaudiologia na St. John's University e trabalhou com crianças autistas em Manhattan. Ela era criativa, aspirante a escritora e estrelou um curta que coescreveu em 2013. Mas correr era algo que ela amava muito, era meio que um ritual de aproximação entre ela e o pai. Na maioria dos dias, os dois corriam juntos pelo Spring Creek Park, e isso se tornou uma constante no dia a dia deles, algo com que podiam contar. Mas um dia, aquele caminho familiar que ela já tinha percorrido inúmeras vezes se tornaria o lugar onde tudo mudou. Após avisar o vizinho, o chefe de polícia, que Karina não voltava há horas, muitas pessoas do bairro se reuniram para procurá-la. Talvez eu já tenha dito, mas o Spring Creek Park fica a menos de um quarteirão da casa da Karina. Por isso, os voluntários também verificaram o caminho que ela costumava fazer até o parque. Todos estavam preocupados com ela, e as buscas continuaram por horas. Em algum momento, por volta das 23 horas, o Phil pensou em verificar um caminho que ficava logo ao lado da trilha de caminhada que eles costumavam usar. Mas essa seria uma decisão que, de certa forma, ele se arrependeria pelo resto da vida. Pois, tragicamente, ele encontraria algo impossível de esquecer. A cerca de 5 metros da trilha de caminhada e corrida no Spring Creek Park, Phil viu uma figura escura no chão, e não demorou para ele perceber que havia encontrado Karina. O próprio Phil teve que ser o responsável por descobrir o corpo de sua filha. Phil foi imediatamente afastado da cena, e compreensivelmente estava em estado de choque, querendo apenas ir até sua filha e abraçá-la. Ele estava inconsolável. Os policiais isolaram a área e iniciaram o trabalho, pois a trilha tranquila virou o local do crime.
O ataque a Karina foi muito violento, deixando a polícia incrédula. Ela tinha ferimentos por todo o corpo, o que sugeria que lutou muito contra o agressor. Ela fez tudo o que pôde para se salvar, mas infelizmente não conseguiu. Infelizmente parecia que havia um motivo perverso por trás do crime também, o que só acrescentou mais uma faceta dolorosa a esse caso já tão trágico. Peritos forenses também assumiram a cena e conseguiram encontrar uma quantidade significativa de evidências de DNA em Karina e nas proximidades. O celular dela também foi encontrado a certa distância, jogado a poucos pés do corpo dela em um matagal. Mas o mais perturbador era que ela foi assassinada pelas próprias mãos do agressor. As evidências também sugeriram que ela tentou resistir ao ataque o máximo que pôde naquele momento, mas foi dominada relativamente rápido. Ela teria sido agarrada na trilha e arrastada para fora de vista. Mas o tempo todo ela lutou com todas as suas forças. Mas a questão é que ninguém sabia exatamente como isso tinha acontecido, quem fez isso ou, mais importante, por quê. O mais devastador desse caso foi Karina estar em um lugar familiar. Claro, ela estava sozinha e não com o pai, como sempre estava, mas foi atacada em plena luz do dia. A família dela precisava de justiça para a filha acima de tudo. De certa forma, depois desse dia, buscar justiça por ela se tornou o novo propósito de vida deles, e eles não descansariam até que esse animal pagasse pelo que fez. Mas a polícia jamais poderia imaginar que o homem responsável estava bem debaixo do nariz deles o tempo todo. No começo, a polícia não sabia se era um incidente aleatório ou causado por alguém que conhecia Karina. Sinceramente, poderia ter sido qualquer uma das duas hipóteses. Karina costumava ir a esse lugar e estava sozinha. Alguém sabia que ela correria sozinha e resolveu agir? Foi uma cruel ironia do destino ou alguém resolveu, ao acaso, espalhar violência no parque naquele dia? A polícia iniciou a investigação do zero e resolveu falar com todos que Karina conhecia. Amigos, pessoas próximas, colegas de trabalho, enfim, qualquer um. A polícia queria descartar todos os possíveis envolvidos antes do próximo passo. Os amigos da Karina contaram que um colega de trabalho estava muito interessado nela, mas ela não correspondia e ele não lidou bem com a situação. A polícia confirmou o álibi do colega de trabalho, provando que ele não teve ligação com o assassinato da Karina. Ele estava no trabalho durante o crime e, ao receber a notícia, demonstrou choque genuíno. Por isso, esse colega foi retirado da lista de investigados. Uma recompensa de $10 mil também foi oferecida por qualquer informação confiável que levasse a avanços no caso. Phil e Kathy faziam repetidos apelos na mídia para manter o caso de Karina em evidência. Essa era a única forma de manter mais pessoas atentas ao caso e, com sorte, fazer alguém lembrar se viu algo incomum no dia em que Karina foi atacada. Enquanto isso, o funeral de Karina ocorreu com a presença de centenas de pessoas. De forma estranha, mas comovente, a morte de Karina uniu a comunidade como nunca. Pessoas que nunca sequer haviam conhecido Karina compareceram ao seu funeral e foram vistas chorando, não porque tivessem perdido uma amiga querida, mas por uma dor genuína pela família que ela deixou e pela perturbadora constatação de que a tragédia pode acontecer em qualquer lugar, até mesmo na sua própria comunidade, e quase nunca dá aviso prévio. Menos de uma semana após o ataque a Karina durante sua corrida, o NYPD foi contatado pelo Polícia Estadual de Massachusetts. Foi estranho, mas quando o NYPD ouviu a polícia de Massachusetts, ficaram bem interessados. Veja, a quilômetros de Nova York, outra mulher em Massachusetts também foi fatalmente atacada durante uma corrida. Seu nome era Vanessa Marco, ou Marcotte. Ela tinha 27 anos e era gerente de contas do Google. Falei sobre o caso dela há pouco mais de um ano. Veja o vídeo para saber mais. As semelhanças entre os ataques a Karina e Vanessa eram impressionantes. Ambas foram atacadas perto de casa, de dia, enquanto corriam. Assim, tanto a polícia de Nova York quanto a de Massachusetts temiam o mesmo. Será que eles estavam diante de um serial killer que cometeu esses crimes atravessando as fronteiras dos estados? Os dois departamentos de polícia compartilharam suas informações, incluindo as amostras de DNA das mulheres. Mas não houve correspondência. Isso foi devastador para a polícia. Era bom saber que não havia um serial killer, mas achavam que estavam perto de pegar o agressor. Mas um teste jogou tudo de volta à estaca zero, sem pistas, sem respostas e sem progresso.
Felizmente, logo a polícia começaria a suspeitar de alguém. E em agosto daquele ano, eles tiveram o primeiro avanço. No dia do ataque a Karina, um trabalhador de serviços públicos estava perto do matagal, onde acharam o telefone dela depois. Lá, o colega viu um homem de touca de lã fugindo pela estrada e, segundo ele, o sujeito parecia bem suspeito. Quero dizer, antes de tudo, ele não tinha motivo nenhum para estar ali, numa área relativamente isolada do parque. E, em segundo lugar, ele estava usando essa touca grossa de lã no meio do verão, o que, quero dizer, estava quente lá fora, e isso sugere que talvez ele estivesse tentando esconder o rosto ou se misturar com, sabe, o público ou algo assim. Basicamente, parecia que ele só não queria ser notado, e ele também parecia muito nervoso e agitado. Divulgaram o retrato falado do homem, restando à polícia apenas aguardar uma pista. A polícia ficou esperando, e algum tempo depois, eles deram sorte, porque um morador de Howard Beach, que também era tenente da NYPD, contou para eles sobre um homem suspeito rondando o estacionamento do bairro com um pé de cabra. E se isso não bastasse, ele também parecia com o cara do retrato falado. A polícia foi até esse estacionamento e prendeu esse homem. Seu nome era Chanel Lewis, e tinha 20 anos na época. Surpreendentemente, ele morava a menos de 3 minutos da casa dos Vetrano. Coincidência ou algo mais? Bem, isso era algo que a polícia descobriria muito em breve. Chanel foi detida em fevereiro de 2017. Demorou meses para algemarem esse cara, embora ele tenha sido interrogado pelos investigadores por muito tempo. E logo de cara, Chanel parecia muito suspeito, mas ele foi cooperativo. Ele não enrolou e contou à polícia exatamente o que estava fazendo no dia 2 de agosto de 2016. Ele admitiu ter atacado Karina Vetrano naquele dia. Assim mesmo, ele simplesmente se abriu e admitiu logo de cara. Isso foi chocante para a polícia, para a família dela, para todo mundo. Ele ainda reconheceu que o ataque a ela foi aleatório. Eles nem se conheciam, só se cruzaram no parque e tudo saiu do controle. Mas como? Bem, de acordo com Chanel, no dia 2 de agosto, ele tinha brigado com a mãe por algum motivo e saiu de casa furioso. Era por volta das 17h. Ao chegar ao parque Spring Creek, ele viu Karina correndo na mesma trilha em que estava andando. E imediatamente, as coisas pioraram. Chanel já estava irritado e decidiu fazer de Karina seu alvo. Ele a dominou. Os dois entraram em uma briga física muito séria. Durante a luta, Chanel teve ferimentos graves, principalmente na mão. Foi também durante essa luta que os dois saíram da trilha e acabaram naquela área arborizada, onde Karina acabou sendo encontrada pelo pai dela. Bem, depois disso, Chanel descartou o celular de Karina ali perto, naquele matagal, e então fugiu a pé. Esse interrogatório deixou todo mundo em choque. Chanel nem sequer resistiu. Ele simplesmente confessou tudo com a maior tranquilidade. Resumindo, foi assim. Você matou essa garota? Ele só respondeu. Sim, foi assim que fiz. Sério. Para confirmar o envolvimento de Chanel, os detetives falaram com seus pais, que também comentaram sobre a noite em que ele voltou após o ataque. Segundo a mãe dele, ela se lembrou do filho chegando em casa muito desarrumado. As roupas dele estavam rasgadas, e ele tinha ferimentos nos braços e rosto, principalmente na parte superior do corpo. Quando a mãe perguntou o que houve, ele disse que foi assaltado por um grupo de homens. Mas depois da confissão dele, meses depois, a mãe dele ficou chocada. Em 3 de agosto, Chanel pediu ao pai para levá-lo ao hospital tratar ferimentos, e o levou. A equipe se lembrava de Chanel e de um ferimento distinto em sua mão. Também havia algo alojado dentro da mão dele, onde estava o ferimento, e quando a equipe tirou, era um dente lascado. A polícia agora acredita que esse dente provavelmente pertencia a Karina. Havia pouca margem para dúvidas. Mesmo assim, a polícia precisava confirmar isso antes de acusar Chanel pelo assassinato de Karina. Então, os detetives foram até o hospital. 6 meses depois, mesmo com poucas chances para a polícia, a equipe do hospital ainda possuía o que ela precisava. Foi um verdadeiro golpe de sorte. Eles falaram com o médico e a equipe que atendeu Chanel, que confirmou a extração do dente lascado da mão ferida dela. E acreditava-se que era o dente de Karina. Então, junto com as outras fortes evidências de DNA, a polícia prendeu Chanel Lewis, de 20 anos, e o acusou de assassinato em 2º grau de Karina Vetrano.
Os pais e familiares de Karina estavam esperançosos. Desde que encontraram sua filha morta no parque, só queriam justiça. Isso era tudo o que importava para eles, e finalmente esse dia estava chegando. Logo, Chanel, exibindo um sorriso alegre no rosto, foi levado algemado. Os preparativos para o julgamento continuavam, pois ele se declarou inocente, apesar de ter acabado de confessar. O julgamento pelo assassinato ocorreu em novembro de 2018, pouco mais de 2 anos após o ataque. No julgamento, o Estado destacou a vida pessoal de Chanel e seus pensamentos perturbadores sobre mulheres desde jovem. Chanel era considerado solitário e tinha poucos amigos. Gostava de ouvir música e caminhar para clarear a mente. Na época do caso, Chanel havia acabado de se formar no ensino médio e morava com a mãe e 3 irmãs em East New York, perto de Spring Creek Park. Quando a polícia foi até a escola dele durante a investigação, descobriu muitas coisas sobre Chanel, todas elas perturbadoras. Por razões estranhas e desconhecidas, Chanel tinha um ódio intenso por mulheres e garotas, segundo um de seus professores do ensino médio. Segundo esse professor, Chanel tinha um passado conturbado e chegou a dizer ao professor que queria machucar todas as garotas da turma. Ele chegou a pedir permissão ao professor para levar uma arma à escola no dia seguinte e agir conforme esses impulsos. Como assim, cara? Bem, após isso, Chanel foi suspenso da escola e internado em uma instituição, permanecendo sob custódia protetiva por um tempo. Mesmo sem registro criminal, ele teve vários problemas com a polícia. Ele foi intimado ao tribunal por violar regras no Spring Creek Park, local do crime, e costumava rondar o bairro com um pé de cabra e outras armas, aparentemente tentando arrombar carros. Mas ele era considerado mentalmente instável e nunca foi acusado. Segundo a promotoria, ele fugiu de casa irritado após a briga com a mãe naquela noite. E ele começou a andar pela trilha, ouvindo música, e foi aí que ele viu Karina e decidiu descontar sua raiva. O ataque foi aleatório, mas isso só torna tudo ainda pior. Um parque, um lugar literalmente público, foi considerado inseguro para uma mulher por causa de pessoas como Chanel. Há algo aqui que deveria chocar todos. A defesa apresentou seus argumentos e ignorou as evidências de DNA. Os pais de Chanel testemunharam a seu favor, dizendo que o filho era um homem temente a Deus, amigável e amoroso, que não faria mal a ninguém. Mas isso era uma mentira descarada e óbvia. A defesa também culpou o governo por incriminar Chanel e considerou o DNA inadmissível no tribunal devido à sua suposta contaminação. Segundo a defesa, o local onde Karina foi encontrada já podia estar contaminado pelo DNA de Phil, seu pai, e de outras pessoas próximas antes de ser isolado como cena do crime. Então, a evidência de DNA, que era uma das provas mais fortes do caso, passou a gerar dúvidas nos jurados. De repente, um caso que parecia bem simples ficou complicado por causa das alegações da defesa. O júri deliberou, mas não chegou a um veredito, e o julgamento terminou com um júri sem consenso, o que foi devastador para a família de Karina. O julgamento durou pouco mais de 2 semanas e terminou sem condenação e sem um desfecho, tudo por causa de uma única semente de dúvida plantada pela defesa. Bem, uma nova data foi marcada para um segundo julgamento em janeiro de 2019, mas acabou sendo adiada para abril daquele ano. Desta vez, a promotoria se baseou principalmente nas pesquisas online de Chanel e em seu ódio e desejo de violência contra mulheres. A promotoria acessou o histórico de buscas dele, que incluía pesquisas no Google sobre acusação formal, acordos judiciais e notícias do assassinato de Karina. E eles alegaram que isso de alguma forma provava que ele não tinha nenhum remorso. Essas ações, segundo eles, simplesmente não pareciam as ações de alguém mentalmente instável. Agora, não estou tentando minimizar os problemas de saúde mental dele aqui. Claro, ele pode ter tido problemas e precisado de ajuda, mas o fato de recorrer a uma violência tão intensa e sem explicação contra Karina, praticamente uma desconhecida, é assustador. E saber que ele estava consumindo conteúdo sombrio e gráfico na internet antes de ser preso, pesquisando termos legais e criminais e investigando sobre o caso da vítima, isso diz muito sobre o quanto ele provavelmente não se abalou, considerando que cometeu um crime tão violento. Com todas essas novas evidências e uma nova estratégia, a promotoria conseguiu avançar e agora era a hora do veredito. Todos prendiam a respiração, temendo repetir o julgamento anterior. O que a família de Karina faria se o júri desse um veredito desfavorável desta vez também?
Mas logo, esse veredito foi anunciado. Foi em 1º de abril de 2019 que o veredito finalmente foi lido. O júri considerou Chanel culpada. Chanel Lewis foi condenado por 2 acusações de homicídio em 2º grau, uma de homicídio em 1º grau e uma de abuso sexual. A sentença foi adiada algumas vezes devido a um caso envolvendo uma carta anônima, drama no júri e mais dor e raiva para a família Vetrano. Mas finalmente, no final de abril, no dia 23, a sentença foi dada ao autor do crime e Chanel Lewis foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os pais de Karina ficaram satisfeitos com o resultado, mas a dor da perda era implacável. Uma mulher estava em um lugar onde já esteve muitas vezes, em paz. Mas um dia, as coisas terminaram de forma trágica, não porque ela estivesse sozinha, que é o motivo mais estereotipado dado em casos como esse, mas porque havia alguém com intenções violentas à espreita e à solta. Esse é um debate sem fim que gera raiva e frustração. Além disso, isso ocorreu mais de uma vez. Uma semana após o assassinato de Corina, Vanessa Marco, ou Marquardt, foi encontrada em situação assustadoramente parecida. O meu ponto é que mulheres não saírem de casa ou não irem a lugar nenhum sozinhas, isso não impede esses crimes. Isso não impede essas pessoas. Por que pessoas com histórico de tendências violentas envolvendo mulheres não são levadas a sério? Mas uma mulher ir sozinha a algum lugar agora é considerada o problema, de alguma forma. Isso leva as pessoas a questionarem: para onde estamos indo como sociedade? Já é 2026 e o debate sobre a segurança das mulheres ainda não é levado a sério. Não importa a hora do dia ou se é uma mulher ou qualquer outra pessoa nesse caso. Não importa se você está sozinho ou com um grupo de pessoas. Se não estamos seguros durante o dia ou a noite, então há algo seriamente errado com a forma como as coisas estão sendo conduzidas. Chanel Lewis era um alerta ambulante. Mas como ele não tinha um suposto histórico criminal e podia ou não ter problemas de saúde mental, ele não foi levado a sério pelas autoridades. Veja o que aconteceu. Uma família antes feliz e próspera perdeu a filha para sempre da forma mais trágica